Simbora! Agora nós vamos ver estes números racionais que no slide anterior vocês viram que pode se apresentar na forma de número inteiro, número decimal, fração ou dízima periódica, positivo ou negativo. Nós vamos ver como é que eles se apresentam na reta numérica. Simbora! Primeiro, vamos considerar aqui a reta dos números inteiros. Dessa reta aí, eu vou pegar do menos 2 ao 2, tá certo? Vou pegar este pedacinho aqui do menos 2 ao 2. Menos 2 ao 2. E aí, vamos dividir cada unidade dessa em duas partes. Dividimos as unidades em duas partes iguais. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma dessas duas partes. Peguei uma dessas duas partes. Que fração eu tenho aí, cabeça menos? É a fração 1/2. Por que é 1/2? Ora, se eu tinha duas partes e peguei uma, é 1/2, 1/2, isto mesmo. Que fração, que representação decimal é esta? Desta fração 1/2 é 0,5. Então você já entendeu que cada pedacinho desse representa 0,5. Se eu pego mais um pedacinho, eu pego mais 1/2 e eu vou ter 2 meios. Tranquilo? Quem é 2 meios? 2 dividido por 2 é 1. Se eu pego mais um pedacinho, 3 meios, eu tenho exatamente aqui, ó, 3 metades. Ou seja, eu tenho 1,5. Tranquilo? Quando eu juntei as duas metades, eu formei 1, peguei mais uma metade, 1,5. 1,5. E aí você está vendo, se eu pego a quarta metade lá, eu tenho 4 meios, ou seja, 4 dividido por 2, 2. Isto aqui para o lado direito, para o lado positivo, beleza? Para o lado negativo, nós temos as mesmas representações, as mesmas frações, porque, obviamente, essas distâncias aí são as mesmas, são valores simétricos, ok? Só muda que para o lado esquerdo nós temos valores negativos, tranquilo? E embaixo, a mesma coisa, os mesmos números decimais, sendo que com valores negativos. Quem é que está entre 0 e menos 1? Menos 0,5. Assim como entre 0 e 1 eu tenho o 0,5. Então aí você já vê que menos 0,5 e 0,5 são valores simétricos, são valores opostos, tranquilo? Agora, se eu pegar essa reta e ao invés de dividir em duas partes, se eu dividi-la em 4 partes, o que é que vai acontecer? Dividindo em 4 partes iguais, beleza? Cada pedacinho deste vai ser 1/4 da unidade, tranquilo? E quanto é 1/4? Cabeça menos. Pessoal, não vá dormir sem saber que 1/4 é 0,25. Se você pegar R$1 e dividir para 4 pessoas, cada um recebe 25 centavos. É ou não é? 25 centavos. Quando você junta mais 1/4, junta mais uma moedinha de 25 centavos, você tem 2/4 do real, ou seja, você tem 50 centavos. Né? Botou mais 1/4, você tem 3/4 ou 0,75. Põe mais 25 centavos na conta, você tem R$1. 4/4, 1. Tranquilo? Agora, se eu pegar mais um ali, eu vou ter que fração? Que fração é aquela? Aqui eu sei. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. E aqui, vizinho ao 1, é a fração 5/4. É uma fração aparente. Não é isso? Aparente não, é uma fração imprópria. Né? A fração aparente é esta aqui, 4/4. Parece fração, mas não é. Por quê? Porque 4/4 é 1 inteiro. Esta fração aqui, 5/4, é uma fração imprópria. Imprópria por quê? Porque ela deveria estar representada de outra forma. Qual? 1 inteiro e 1/4. Na forma decimal, olha, 1 inteiro e 1/4. Ou seja, 1 e 0,25. 1,25. Tranquilo? E aí a gente segue
com mais uma fração imprópria, 6 quartos, que é a mesma coisa que 3 meios, que é 1,5. E aí na sequência você viu 7 quartos, 1,75 e 8 quartos, que é igual a 2, mais uma fração aparente, porque 8 dividido por 4 dá 2. Todas as frações que nós vimos, memorize estes valores, porque você vai se deparar com isto aí no exercício, tá certo? Para o outro lado, a gente tem as mesmas frações com sinal invertido, tá certo? São os valores simétricos, aqueles lá, tá certo? E as mesmas representações decimais com sinal invertido. Tranquilo? Se eu perguntar a vocês a respeito do módulo de um destes números aí, o módulo é a distância do número até o zero. Tranquilo? E aí, números que possuem módulos iguais são exatamente aqueles valores opostos. Por exemplo, 1 e menos 1 são valores opostos. Por quê? Porque eles estão à mesma distância em relação ao zero. Eles possuem o mesmo módulo. Tranquilo? Simbora! Para a gente concluir, pessoal, essa aqui é a última tela. Nós temos agora a reta dividida em 5 partes. Para você não se perder, cabecinha de melão, não conte os tracinhos. Você vai se deparar com algumas questões destas, com retas numéricas, no exercício, mas já vou dizendo, não conte os tracinhos. Como é que você vai contar esses tracinhos? Se você contar os tracinhos, você vai contar aqui, olha, entre o 0 e o 1. 1, 2, 3, 4. E aí pode ser que você pense que esta unidade aqui está dividida em 4 partes. Mas não está. Ela está dividida em 5 partes. Porque, veja, as partes são os espaços entre as marcações. Tranquilo? Então, quando você tem aqui o primeiro espaço aqui, é o 1/5. E quem é 1/5? 0,2. Tá certo? Então, você já entendeu que cada pedacinho desse aí é 1/5. E aí a gente vai ter 2/5. E a gente vai indo embaixo sempre de 0,2 em 0,2. 0,2 mais 0,2, 0,4. Aqui em cima eu vou ter quem? 3/5, 0,6. 4/5, 0,8. 5/5, adivinha quem é? 1. Fração aparente. 5 dividido por 5, 1. Depois, 6/5. Quem é embaixo? Lembra que é de 0,2 em 0,2? Então é 1 mais 0,2, 1,2. E depois, 7/5, 1,4. E depois, 8/5, 1,6. Belezinha? Novamente, está aí todas as frações que a gente viu, as suas representações decimais. E para o outro lado, é a mesma coisa com valores simétricos, ou seja, valores opostos. Tá aí, man, positivo, negativo e por aí vai. Beleza, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. E tchau!